Olá, nós somos do podcast E Falei e estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Um episódio mais com mulheres muito interessantes. Nós hoje estamos começando com a Andréia, uma psicóloga especialista em crianças e adolescentes em terapia comportamental. Ela é referência no Mato Grosso do Sul. Ela traz tudo que há de ponta no Brasil em conhecimento para elevar o nível da psicologia na terapia comportamental aqui para nós, que somos os seus pacientes, quer dizer, os nossos filhos são os pacientes dela. Automaticamente, nós também somos tratados. Quando os nossos filhos são tratados, a família toda é tratada, né? A família toda entra em equilíbrio. Sim. E, então, é um prazer recebê-las aqui e para que nós possamos continuar fazendo esses episódios com essas mulheres maravilhosas que nós temos trazido, com essas mulheres interessantes, cultas, desbravadoras, empreendedoras. Eu preciso que você faça inscrição aqui embaixo no canal, que você curta, para que nós possamos continuar, tá? Conto com a tua gratidão e com a sua presença aqui. Clica aqui, curte esse vídeo e siga-nos. Agora eu vou apresentar para vocês a Andréia e ela vai falar um pouquinho quem é ela, vai falar um pouquinho do currículo dela. Prazer, Silvia, o prazer é todo meu estar aqui, tá? Fico muito feliz em você ter me convidado e principalmente por você me ver como uma pessoa de sucesso, né? Eu agradeço muito. Eu sempre digo que eu tenho muito medo do sucesso, tá? Eu não tenho medo do fracasso. O fracasso é uma zona conhecida que a gente pode sempre se reerguer, né? Então, quando sempre se fala sucesso, eu me assusto um pouquinho, então eu fico muito feliz por você me ver assim. Eu sou terapeuta, né, cognitiva comportamental. Eu me especializei em São Paulo, né, no Hospital das Clínicas. Eu fiz reabilitação neuropsicológica também na Unifesp. Terminei agora outro curso em transtorno compulsivo impulsivo, né, entre tantos outros cursos que eu tenho. Né? Comecei agora a nona especialização. Eu sou uma pessoa que eu amo estudar, eu amo conhecer, né, saber. Eu acredito que a ciência existe e a gente precisa tentar sempre entender o porquê que as coisas acontecem. Eu acho que essa minha curiosidade fez eu ser terapeuta. Eu trabalho com crianças e adolescentes, já são 18 anos atendendo crianças e adolescentes. E como você disse, não dá para trabalhar só com a criança, né? Eu preciso atender essa família, trabalhar com essa família. Eu não sou terapeuta familiar, porém eu acredito que eu, Andréia, planto só uma sementinha nessa criança, né? E quem vai cuidar, quem vai regar é a família, né? Eu falo assim, vocês vão levar para tomar sol? Vocês vão colocar mais água ou não, né? Vocês vão cuidar. Então, a gente precisa, sim, trabalhar com a família, né? Então, eu falo, não sou terapeuta só do filho. Muitas vezes eu tenho escutado a mãe, o pai, enfim, ajudar a todos. Andréia, para você chegar a saber quem você é hoje, eu quero saber quem é a Andréia. Eu sou uma pessoa que eu sou muito simples em tudo, né? Eu gosto de coisas boas, né? Eu sempre brinco, meu pai sempre fala assim, parece que você não pertence à família, ele tira sarro. Se você não fosse a minha cara, eu gosto de coisas boas, porém eu adoro a simplicidade, né? Eu sou uma pessoa que eu vejo Deus em tudo, em cada momento, né? E quando eu olho para o meu paciente, eu não vejo só um paciente, né? Eu vejo um ser humano que precisa de ajuda. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, né? Foi um grande desafio na minha vida quando eu tive meus filhos, porque ao mesmo tempo que eu amo a minha profissão, eu também amo ser mãe e eu precisava ser uma boa mãe, né? Apesar de a gente saber que não existe uma boa mãe, mas eu precisava dar o meu melhor para colocar em prática aquilo que eu ensino, né? Porque a coisa que eu acho mais feio, Silvio, sabe o que é? É um profissional, né? Digamos, uma terapeuta infantil, que o filho faz o maior escândalo num shopping, que na escola só tem reclamação, né? Não estou julgando ninguém, mas era o medo que eu tinha. Falar, bom, meus filhos precisam ser minha referência. Eu sou uma pessoa que eu venho de uma família muito humilde, muito, muito humilde, né? Meus pais sofreram muito para pagar os nossos estudos. Eu estudei em colégio público durante um bom tempo. E quando eu estava na 2ª série, eu não sabia ler nem escrever. E meus pais trabalhavam demais, eles não conseguiam perceber isso. Aí foi uma professora lá no comércio do meu pai e disse, olha, sua filha já está indo para a 2ª série. Foi aí que eu fui para um colégio particular para tentar aprender.
E eu sempre tive muita vontade de aprender, né? Então, isso fez com que eu estudasse. Com 15 anos, eu vim embora para Campo Grande para estudar, para ter uma oportunidade melhor de vida. Meu pai não pôde estudar, né? Então, ele sempre pensava assim, bom, eu não pude, e o estudo te dá opções, né? Oportunidades. E eu não tive, eu só tive que trabalhar. Então, eu vim com 15 anos, foi uma decisão muito difícil, onde eu larguei minha família, meus amigos, e vim embora estudar. Não sabia ainda o que eu queria, mas eu era igual a você, eu adorava me comunicar com as pessoas, eu era amiga de todo mundo, eu conversava, eu curiosa. E aí, quando chegou na época de escolher a minha faculdade, eu escolhi psicologia. E aí, eu brincava, meu pai chegou e falou assim, psicóloga? Pra que você quer ser psicóloga? Eu falei, pai, pensa que profissão melhor que essa, né? Eu vou conversar e ganhar dinheiro, vai ser ótimo. Tô feita. Né? Mal sabia eu, né? Mal sabia eu onde eu estava entrando. E desde então eu fiquei aqui em Campo Grande. Eu não sou campograndense, mas eu considero o meu coração, né? No meu coração eu sou campograndense, porque foi a cidade que me acolheu. Foi a cidade onde eu cresci, assim, profissionalmente, né? Onde eu tenho meus filhos. E eu falo onde estão os meus filhos, eu estou ali. E eu venho tentando desbravar cada vez mais, né? E hoje eu fico feliz, porque hoje meus amigos estão aqui, né? A minha família está aqui praticamente. E é onde tudo eu comecei. Me fala uma coisa. Você falou para mim, ali antes de começar o programa, que você formou e já decidiu que ia cuidar de crianças e adolescentes. Sim. Tem uma linhazinha que liga isso à sua infância, à sua adolescência? Alguma lembrança boa ou alguma experiência dolorosa que te fez buscar essa objetividade? Porque você já veio com isso muito concretizado, muito bem definido. Sim. Então, é uma coisa que você já traz lá da tua infância? Assim? Na verdade, foi assim, na faculdade a gente tem que descobrir muito, né? Faz vários estágios. E eu fiz estágio num posto de saúde no Los Angeles. E lá eu trabalhei com adolescentes. E lá eu vi que aquelas crianças, elas precisavam ser ouvidas, elas precisavam ser amadas, né? E por um simples olhar, sabe? Você precisava parar para olhar. Consequentemente, isso me levou à minha infância, né? Como eu disse, meus pais precisavam trabalhar muito. Você se identificou com elas. Total, né? Tanto na questão financeira, que eu não tinha, né? Como na questão que, assim, meus pais são excelentes pais. Eu não posso reclamar. Tudo que eles têm, tudo que eles fazem é por nós. Mas, em compensação, eles tinham que trabalhar. Era uma época difícil, né? Então, eles não tinham tempo, né? Como eu tô dizendo, eu estava na 2ª série sem saber ler e escrever. Né? Como? Né? Minha mãe não tinha tempo para sentar e fazer tarefa comigo, para saber tudo isso. Então, eu passei por muitas coisas na minha infância. Eu sempre falo para meus pacientes, tudo que eu passei na minha infância, eu tenho certeza que foi um propósito de Deus para que eu pudesse estar aqui hoje, ajudando vocês. Nisso. Eu acredito. Eu consigo sentir a sua dor. Eu acredito. Né? Eu consigo ter empatia. Pôr no lugar dela. Sim, saber o que ela está falando, que aquilo é real. Isso. Aí eu brinco que, assim, quando eu escolhi daí ser, né, psicóloga infantil, eu sempre falo para as crianças, eu virei uma tradutora de crianças. Para que os adultos possam entender vocês. Então, e vocês possam, né, também se comunicar com os adultos. Aí, esses dias, um pacientezinho, eu falei pra ele, né, isso? Falei, adultos não entendem crianças. Ele, é verdade. Criança também não entende adulto. Ele, é verdade. Falei, então, para isso que eu sirvo. Para te ajudar a conversar com os adultos, para que você consiga se expressar no modo onde os adultos vão te entender. E eu quero ajudar seus pais a entender você, criança. Ele, nossa, adorei. Ótimo, preciso disso, né? Porque é isso, essa é a minha profissão. Porque também tem aquele paciente que chega totalmente fechado, né? Sim. Eu estou aqui porque meu pai e minha mãe me trouxeram, mas eu não quero estar aqui. Isso, tem. Eu acho que isso é uma coisa muito comum, porque eu já fui mãe de adolescente, sim. Então eu já ouvi muito essas frases. Sim, não, e com certeza. Tem os pacientes mais resistentes, mas assim, eu posso te falar, assim, de todos os pacientes que eu já atendi, se eu tive resistência de 10, é muito, tá? Por quê? Porque geralmente o que eu faço com o meu paciente, né? Eu tenho uma primeira sessão que eu converso com os pais e na segunda sessão, quando eu vou conversar com esses adolescentes, essa criança que está ali porque o pai mandou, porque o pai obrigou, eu falo para ele assim, me dá a chance de você me conhecer e eu te conhecer. São tantas sessões que eu vou fazer com você, tipo 4. Depois que eu terminar de fazer essas 4 sessões, você vai escolher se você quer estar aqui ou não. Eu vou te dizer como eu posso te ajudar. E se você quiser estar aqui, você vai poder ficar. Né?
Se eu perceber que você tem algo grave, como uma depressão, uma ansiedade que está muito grave, onde você precisa de terapia, você também vai poder escolher se você quer ficar comigo ou você quer procurar outra pessoa. Mas eu vou te dizer que você precisa de ajuda. E nesse ponto, quando eu faço com que essa criança entenda que eu estou ali por ela, eu não estou ali pelos pais. E eu sempre digo, os seus pais não estão conseguindo te entender. Então, eu estou aqui para ajudar com que seus pais consigam te entender. Eu só vou ser uma tradutora. Você não está aqui porque você é o que está causando dificuldade. Você que está atrapalhando a família. Você não está aqui por causa disso. Você está aqui porque os seus pais não conseguem lidar com você, então eu vou tentar te ajudar. Geralmente, quando eu termino esse processo, a gente já criou um vínculo, né? E aí, eles aceitam o tratamento, né? Então, tem uns que são mais calados, outros que falam muito mais. Mas é muito difícil o paciente que ele não decide ficar após essa avaliação. É muito, muito difícil. A grande maioria ficam. E eu tenho hoje muitos pacientes que são apaixonados por ir na terapia. Eu já dei alta, já falei, não precisa mais ir. E eles querem ir. Eles falam, André, por favor. Geralmente são aqueles adolescentes, aquelas crianças que eles criaram um vínculo de confiança muito grande, né? E eu deixo, mas são poucos, né? A grande maioria eu falo que eu faço desmame, sabe? Para que eles possam seguir sua vida e voltar quando necessário, né? Então, eu tenho pacientes que eu atendi com 8, atendi com 12, aí voltaram com 18 e agora estão com 21 anos e voltaram novamente. Né? Eu brinco que agora... Fala, mas você atende adulto? Eu falo, não, agora minhas crianças cresceram. Preciso, né? Eu sempre falo para eles, não existe ex-pacientes. Vocês serão meus pacientes pro resto da vida. Viu como eu falei? Casa? Sim. Né? Eu falo, vocês... Cria um vínculo. Um vínculo. De e confiança. eu crio um amor muito grande por eles, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu amo eles. Eu amo meus pacientes, né? Eu amo estar dentro do meu consultório. Então, uma vez meu filho perguntou assim, mamãe, por que você sai para trabalhar e fica tanto tempo? Porque até então ele não tinha noção de tempo. Ele começou a ter isso na pandemia. Que eu saía para atender e eles ficavam em casa. E eu falei, filho, porque a mamãe ama duas coisas. Eu amo muito vocês, eu amo muito o meu trabalho. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. E eu amo estar com vocês. Então, o meu tempo é dividido entre vocês dois. Entre o meu trabalho e entre vocês. E eles, nossa, mamãe, então tá bom. Acabou. Nunca mais eles me questionaram sobre o meu trabalho. Né? Então, essa criança, eu falo assim que, na verdade, eu estou acolhendo a minha criança. Né? Então, cada criança que entra no meu consultório... Você está se amando. Eu estou me amando. Eu estou acolhendo essa criança. Né? Às vezes pode ser aquilo que eu queria, né? E eu tive ali. Que é isso. Sim, com certeza. Eu sinto isso também com os meus pacientes. Não tem como a gente separar, né? Não tem. Não tem. É um ser humano. É uma vida que está ali. Você sabe que eu estava lendo uma nota que diz que as crianças estão muito na tela, né? Sim, muito. Então, não há mais diálogo entre pais e mães. Sim. E crianças. Sim. Então, assim, a criança pergunta e tem pai e mãe comprando inteligência artificial para responder às crianças. Estão mandando as crianças... Não pergunta para mim, não. Pergunta ali, ó. Manda para Siri, manda para... Falei, misericórdia. Agora você me diz uma coisa. Cadê a afetividade? Agora cadê você os me diz uma laços? coisa. Qual que é a culpa dessa criança estar na tela? Essa criança não tem culpa. Se ela está na tela, tem um adulto que está deixando ela na tela. Entendeu? E diz que a lesão no comportamento dessa criança chega a ser irreversível. Com certeza. Você pensa assim, tem um jogo que eu não deixo meus filhos jogarem. Chama Fortnite. As mães ficam doidas, as crianças ficam doidas comigo, porque eu sou totalmente revoltada contra ele, né? Não gosto. Eu não conheço. Não gosto. Tem o tal de GTA, Fortnite, enfim. Você fica ali na frente daquele computador matando o tempo todo. O tempo todo, você... o tempo todo matando. Quando você sai daquilo, qual o sentimento que você vai sentir? Porque ali o tempo todo você ficou adrenalina soltando ali. O tempo todo você vivendo aquela situação de perigo, de medo, liberando um monte de hormônios, né? Ali, da adrenalina, enfim. Após aquilo ali, como você vai sentir, Silvia? Violência, quadro. Você vai sentir raiva, você vai sentir medo, você vai ficar o tempo todo procurando essa adrenalina, essa sensação satisfatória, né? E você vai criando um vício. E você vai querendo cada vez mais, cada vez mais. E aí essa criança começa a ficar mais irritada, com raiva. Por quê? Porque ela precisa daquilo ali. Você acha que causa uma dependência química? Com certeza.
Com no certeza, cérebro. com certeza. Por Porque isso ela o transtorno sempre mais- compulsivo impulsivo, né? Por isso os mais, vícios. sempre Isso. mais, sempre mais. Porque, vamos lá, se uma coisa te dá prazer, igual exercício físico, e você começa a ter tanto prazer naquilo, você busca ficar fazendo. Quando você percebe, você está desmarcando seus pacientes, você tá indo jantar com seu marido, mas você não sai mais com seus filhos, porque você quer aquilo, aquela adrenalina do jogo. É. Você entendeu? Todos nós somos assim. Agora, as crianças, elas até os 12 anos, né? Elas estão em desenvolvimento. A partir dos 12 anos, eu começo o desenvolvimento das minhas funções executivas, que é essa parte frontal do meu cérebro. E ali, as funções executivas é responsável pela minha habilidade social. Eu saber o que é certo, o que é errado, como me comportar. Eu preciso olhar nos seus olhos, eu preciso dar a mão, como eu faço? Né? E nós somos espelhos, nós aprendemos com o outro. Agora, se eu tô assim, como eu vou enxergar o outro? Como eu vou enxergar como isso faz? Como eles vão se socializar, Não né? socializam. Como que eles vão trabalhar em equipe se eles não se socializam? Não, então o que acontece? Hoje, a maior procura dentro do meu consultório é para que eu faça treino de habilidade social. E eu acho isso o cúmulo. Porque eu tenho que ensinar uma criança como ela organiza, às vezes, um guarda-roupa, como ela vai num banco, né? Digamos, um adolescente que não sabe nem ir num banco, não sabe nem como coloca um dinheiro numa conta. O meu pai faz um Pix. Bom, mas e aonde que entra o dinheiro? Né? Como que vai no supermercado? Eu já tive que levar crianças, adolescentes, no supermercado para aprender a fazer uma compra. Para pagar uma energia. Para saber, não sabem. Não sabem nada. Mas isso um pouco falta ação pai e mãe, né? Com certeza. Porque isso aí a mãe poderia fazer. Com certeza. Mas é isso que eu falo, por isso que é a minha revolta. Porque você planta semente, mas a mãe pode levar no supermercado. Isso, e aí eu tenho que orientar esses pais. Aí, geralmente, o que eu escuto? Ai, mas se eu levar ele, demora 3 horas. Se eu for sozinha, eu faço isso em 1 hora, meia hora, eu termino de fazer. Eu concordo. Eu concordo, mas mais do que a compra, né? Isso, é um ensinamento. É um ensinamento, é um comprometimento. Com certeza. Então, assim, eu sou... Meus filhos, a minha mãe sempre questiona. Minha mãe tem vários netos, né? Ela questionou. Ela um dia chegou e falou, filha, como seus filhos são proativos? Como eles ajudam? Eles chegam assim, vovó, você quer que coloque a mesa? Vovó, você quer que faça isso? Vovó, é pra lavar essa louça? Então, assim, eles são proativos. Eles veem minha mãe descendo, chegando com compra, eles vão me ajudar a descarregar o carro, né? E minha mãe comentou isso. Eu falei, mãe, porque desde muito pequeno eu sempre ensinei eles serem assim. Eu estimulei que eles fossem assim. Você entendeu? Então, eu sei que para eles descarregarem, me ajudarem a descarregar o carro, vai me dar muito mais trabalho. Muito mais trabalho. É um perrengue, é uma gritaria, é um brigueiro, um pega um, derruba outro. Eu sei disso. Mas eu estou ensinando eles, né? Então, nós ensinamos os nossos filhos a serem um bom ser humano. Não existe isso, né? Como você acha que a babá interfere no comportamento da criança? Porque a criança que tem babá, ela é mais folgada. Porque babá é paga para quê? Por tudo Silvia, na mão. babá é paga para cuidar do seu filho. Se você estiver aqui tomando esse chá, sentada, e seu filho começar a chorar ali, gritar ali, você vai ficar brava com quem? Com seu filho tá chorando ou com a babá que não tá olhando para ele? Com a babá, né? Com a babá. Então, ela, para não perder o emprego dela, ela faz tudo o que seu filho precisa. E daí estraga. Com certeza. Porque aí essa criança, estraga ela não desenvolve habilidade social. Mas, na realidade, se o seu filho chorar, quem tem que acudir é a mãe. Sim. Mas eu tô A tomando babá- meu chá, a como que eu vou? babá Não é não assim? é pra isso. Isso. Mas, digamos, eu tô tomando meu chá, eu tô aqui conversando com você. Eu tô pagando alguém para fazer isso. Mas depende da mãe. Isso. A mãe tem que ter consciência do Isso. papel dela de maternidade. Isso. E onde que ela perdeu a consciência? Que lugar? Na hora que você acha que você tá sobrecarregada. É- Que você acha que é demais. Que você Que tem ela que tá abrir mão de sempre cansada. tudo. E você tem que abrir mão de tudo. O que eu vejo, escuto muitas vezes, né, conversando com amigos, todo mundo, é assim, poxa, eu preciso abrir mão da minha academia, eu preciso abrir mão disso, eu preciso abrir mão de tudo para poder ficar com meu filho. São períodos. São períodos. A infância dura Ciclos. 12 anos. Acabou. Meu filho vai fazer 12, acabou a infância dele. Acabou. Passou. E aí? E aí? Eu, graças a Deus, eu vivi. Eu vivi todos. Eu vi ele andando, eu dei a papinha. Eu nunca tive babá, tá? Eu me virava nos 30. Se você perguntar como eu fiz isso, eu acho que só Deus que me fez meu tempo multiplicar. Mas quem ficava quando você estava no Geralmente, consultório? eu atendia só meio período. Foi a época que eu atendi meio período até há 2 anos atrás, quando eles foram para de manhã. E eu e meu marido, a gente revezava. Então, tipo assim, eu ficava em casa a manhã inteira, né? Quando eles foram para a escola com 1 ano, tá? Porque Os eu prefiro meus escola também. do que babá. Muito, É. sem comentários. E aí eles foram para a escola com 1 ano, então eu deixava na porta da escola e eu buscava 5 horas, né?
E aí eu atendi muito menos. No número de pacientes eram bem menores, tá? Todos os sentidos, assim, eu tive que abrir mão, sim, da minha carreira profissional. Porque, pensa bem, quando meu primeiro filho nasceu, eu estava no auge. Eu já tinha 10 anos de profissão. 10 não, ia fazer 10 anos. Você entendeu? Meu primeiro filho nasceu. E aí, o que acontece? Eu precisei parar tudo. Eu tinha uma clínica, eu tinha um consultório, tudo. Mas quando você parou, o seu nível socioeconômico diminuiu? Com certeza. Com certeza. Diminuiu. Mas você preferiu assim? Sim. Foi uma opção sua? Sim. Porque às vezes a pessoa não quer abrir mão, né? Ou também tem aquela eu não abri mão total de atender. Eu atendia, mas você entendeu? Em horários. Então, quando ele estava amamentando, né? Digamos, eu tinha que dar... Mas tem mãe que ela não pode parar de trabalhar. Sim. Porque ela é progenitora das finanças da casa. Sim. E aí ela precisa... Mas assim, digamos, tudo bem, eu preciso trabalhar. Então, geralmente, a pessoa que ela precisa trabalhar, tanto se ela tem 8 horas de serviço. Você concorda? Nós temos 24 horas. Tenho 24 horas. Ela chega cansada? Isso. Aí eu chego cansada, eu não quero jantar. Eu preciso jantar, eu preciso ter meu tempo comigo. A babá já deu janta, tomou banho, enfim. Às vezes a criança já tá até dormindo. Então, o que acontece, Silvia? Eu acho assim, quem quer, faz. Sabe? Faz. Faz igual a música. Quem quer, faz acontecer. A minha vida é uma loucura. Eu levo meu filho na hípica, eu levo meu filho no inglês, eu levo... Ai, eu vi as fotos. eu carrego meus filhos, eu levo na escola, eu busco... Sabe? Lógico, eu tenho um marido que me ajuda muito nos dias que eu não posso, né? Mas eu faço questão. Meus finais de semana são para os meus filhos. Eu fico com os meus filhos. Eu faço aquilo por eles. Ah, mas você assiste uma série? Eu assisto minha série, eu assisto meu filme. Eu tenho meu momento. Mas como eu disse, são 24 horas. Na dia tua tem casa, muito tempo. tem televisão no quarto? Das crianças, hoje tem. Eu coloquei agora há pouco com 12 anos. Mas meus filhos não são loucos Eu nunca coloquei TV no quarto. Não, eles não são loucos pela internet, por televisão, por nada. Então, assim, eu sempre fui, porque eu acho assim, cada um tem que avaliar na sua casa, né? Meus filhos, eles nunca foram crianças que foram viciadas em algo. Então, eles têm um iPad desde 1 ano, tá? Eu nunca neguei um iPad. Até porque eu tinha que viajar para Ponta Porã, eu tinha que levar eles, eu ligava o iPad, eles iam tranquilinho, porque às vezes eu tava dirigindo, né? Então, eles iam, tá? Chegava lá. Só que eles são crianças que eles amam brincar, eles fazem muita atividade física. Eles fazem muita atividade ao ar livre. Eles brincam muito. Eu sempre incentivei a andar de bicicleta, correr, jogar bola, enfim. A sujar. Tudo super. Então, eles ficam, às vezes, 1 hora no iPad, digamos, no máximo 1 hora. Aí eles largam, eles cansam. Eles começam a assistir uma televisão, eles olham, eles cansam, tá? Na nossa rotina de dia a dia da semana, não tem muito tempo, porque eles têm muitas atividades. Eles fazem tênis, futebol, inglês, né? Tem a escola que tem que estudar, tem que fazer tarefa. E o iPad só pode ser usado a televisão após o cumprimento das regras, após os cumprimentos do que é responsabilidade. Então eles têm um cronograma para seguir. E aí... E se eles cumprirem, eles têm o bônus do iPad. Isso, então digamos, não é eles chegam... O iPad tá rolando. Não, mas eu nunca escondi, você entendeu? Não, o iPad tá aqui. Eu digo assim, ele tá aqui, mas ele sabe que tá ali, tem acesso se ele for merecedor. Não, na verdade, nem é merecedor, é assim. Cumprir, digamos assim, eles têm que chegar, então foram para a escola de manhã, chegaram, tomaram banho, almoçaram, fizeram tarefa. Terminaram de fazer a tarefa, tem um período até o inglês, ou até o futebol. Esse período é bem curto, então eles podem ficar no iPad, assistir televisão, dormir, fazer o que eles quiserem. Você entendeu? Aí a hora que deu para ir pro inglês, tá a mochila pronta, tá tudo pronto, vamos embora. A gente entra dentro do carro e vamos embora. O iPad ficou em casa, o celular ficou em casa. Eles têm, hoje em dia, o meu filho tem um celular mais velho, mas só tem o WhatsApp e o grupo da escola, porque hoje precisa. Hoje tudo é pelo WhatsApp. E eu tava ficando louca. Porque me mandava no meu consultório e eu não tinha para quem mandar em casa, era aquela confusão. Então, eu dei um celular para isso. Então, eles cumprem tudo. Aí, eles chegam em casa, eles vão jantar, eles vão tomar banho. Isso já é 7 horas da noite. Já estão cansados. Super. Aí, eles pegam o iPad e logo vão dormir. Você entendeu? Então, tipo assim, é muito pouco. Eu nunca precisei. Mas porque sempre eu coloquei regras. E você tem um cronograma para eles. Eles têm, assim, já uma rotina. Isso. E aí, vamos dizer assim, então, quando eles eram menores, Silvio, o que acontece? Se eu quero tirar meus filhos da tela, eu preciso proporcionar alguma coisa para eles. Você não concorda? Eu acredito nisso. Não basta falar, sai. Nunca. Não. Então, sai o quê? Sai, eles vão fazer o quê, coitados? Vão brincar. Brincar do quê? Onde? Vai brincar comigo? Às vezes tá chovendo, tá todo mundo trancado lá dentro, né? Eu nunca sentei no chão pra brincar, tá? Se eu falar isso, eu tô mentindo. Ah, então tá. Então, vocês querem andar de bicicleta? Quero. Aí vou eu lá pegar essas bicicletas, levar lá, porque eu moro num lugar que tem um parque na frente. Aí vamos lá nesse parque, vamos andar de bicicleta.
Quero jogar futebol? Quero. Aí vou eu lá, pego as coisas, vou levar eles lá, não sei onde jogar futebol. Você entendeu? Vocês querem ir lá andar a cavalo? Vamos, então vamos pegar. Vamos. Então, tipo assim, é o meu tempo. Eu podia ficar deitada, eu podia ficar dormindo, eu podia assistir, podia ler um livro, podia estudar, podia fazer 1000 coisas. Se eu não quero que meu filho fique na tela, eu preciso proporcionar alguma outra coisa para ele. Mas eu estava lendo esses dias que tem agora a síndrome da mulher cansada, né? A mulher tá cansada. Sim. Mas, em Provérbios 31, fala que a mulher é capaz de fazer várias coisas. Sim. Deus fez a mulher multifatorial. Sim. Para ela é competente para tudo isso. Sim. Então, isso aí é uma coisa que a sociedade está imprimindo na mulher atual para desmerecê-la. Sim. Eu acho assim, porque na verdade... a mulher antes, ela colhia o milho, Sim. ela lavava roupa, Sim. ela cozinhava, ela ajudava a tirar leite, cuidava das crianças e ainda costurava a roupa que as crianças usavam. Sim. Ela trabalhava muito mais que Sim. nós, se bobear. Sim. Não, com certeza. Mas o que eu percebo muito hoje, né? Essa mulher cansada, na verdade, eu acho que a mulher, ela tá passando por um período onde ela tá tentando encontrar o lugar dela no mundo. Você acha que ela tá perdida? Eu acho que sim. A grande maioria, sim. Quando eu converso muito com as mães, elas estão... Primeiro, essa busca da mãe perfeita. Essa questão de eu querer suprir aquilo que eu não tive na minha infância. Você entende que eu só consegui porque, na verdade, hoje eu não supro o que eu não tive na infância nos meus filhos. Eu, muito pelo contrário. Eu pego tudo aquilo que eu tive de educação dos meus pais, que foi bom. Eu continuo aquilo ali. Porém, algumas outras coisas, né? Você acrescenta. Eu acrescentei. Você entendeu? Mas o que acontece? Eu vejo que a maioria das mulheres, hoje, elas não têm consciência disso. Então, elas querem proporcionar as coisas para o filho o tempo todo. Elas querem, né, o tempo todo fazer 1000 coisas. Eu vejo que mãe faz muita coisa. Elas tentam ser uma super mãe. Aquilo que elas queriam e não tiveram. Isso. Aí elas querem ser uma super mãe. Eu quero ser uma super advogada, uma super ortodontista. Eu quero ser uma super... Tudo super. A melhor jogadora a melhor do de beach tudo. tênis. A melhor jogadora, pada. Eu quero ser... Não. Eu quero ter uma roda social. Eu quero ter... Tudo. Eu tenho um... Eu falo que desde que eu me tornei mãe, eu tenho um ditado. Isso é culpa do Instagram, hein? Não sei. Com certeza, né? Mas eu falo que o ditado que eu tenho assim, antes feito que perfeito. Eu acredito nisso. Você entendeu? Né? Eu antes feito que perfeito. Então, eu não posso... Tipo, eu faço tênis, né? Eu jogo tênis. Eu não participo de torneio de tênis nem de pádel. Porque eu não tenho tempo para isso. Eu não vou abrir mão de atender ou de estar no lugar. Não julgo quem faça, né? Mas eu acho que cada um com as suas prioridades. São escolhas. Eu prefiro 1000 vezes estar com meus filhos. Ou estou com meus filhos ou estou atendendo. Essa é a minha vida. Né? Você vai lá para se divertir. Para me divertir. Eu faço minha aula. Você... Como exercício físico, eu adoro, faço minha academia, faço as minhas coisas, tenho minha prioridade dos meus horários para isso, né? Saio com minhas amigas, saio para jantar. Então, muitas vezes eu estou exausta e tenho um jantar com minhas amigas. Eu falo, eu vou do jeito que eu tô do consultório. Elas, tá bom, mas eu vou. Né? Eu vou. Principalmente eu me recarrego socializando. E é gostoso, né? É uma delícia, dá risada, fala papa toda, conversa bobeira, né? Eu brinco naquele momento. Mas as mulheres, elas estão se cobrando muito. Eu acho que a mulher, ela começou a se perder no processo, né? Elas querem... A grande maioria das mulheres não querem pedir ajuda de homem, porque, se eu pedir, eles vão achar que eu sou submissa. Gente, a mulher precisa do homem, a gente precisa pedir ajuda, e entendeu? Por que a mulher acha que ela não pode ser protegida? Eu quero que meu marido me proteja. Sim. Eu falo sempre assim, meu pai criou... Né? Nós somos em 4 meninas. Meu pai criou meus pais, né? Meu pai, eu falo sempre mais meu pai, porque meu pai sempre foi muito mais duro. A minha mãe, se deixasse, nós seríamos... Ela ia fazer galinha choca. Isso, tá? Criou pra gente ser homens, eu brinco, sabe? Eu falo, foi a minha geração foi assim. Meu pai, ele criou a gente subia em caminhão, trocava pneu, a gente fazia 1000 coisas, sabe? Uma vez, meu pai tem comércio de frutas e verduras, eu vendi um saco de batata. E eu falei, pai, vendi um saco de batata, e agora? Ele falou, carrega. Eu falei, pai... Não dá pra eu carregar um saco de batata, é muito pesado. Ele falou, se vira. Aí vai eu lá, pegar um carrinho, tentar enfiar. Aí nisso, um funcionário falou assim, não, dona André, deixa eu carrego pra senhora. E foi carregando, né? Pra eu ganhar um carro, eu tive que trocar um pneu. Então, eu sabia muito bem, né? Então, quando eu comecei a namorar meu marido e eu vi que era a pessoa que eu queria pra minha vida, eu fui buscar terapia. Tá? Eu fui fazer terapia. Pra aprender a ser mulher. Porque eu precisava aprender. Eu precisava aprender a ser mulher. Eu precisava aprender a aceitar que tinha alguém que poderia fazer isso por mim. Eu sei trocar um pneu. Mas não quer dizer que eu preciso trocar um pneu. Eu tenho um marido que troca o meu pneu. Eu tenho um seguro que eu posso ligar pra alguém pra trocar. Eu tenho alguém pra trocar um pneu. Eu não preciso entrar embaixo do pneu. Isso não é obrigação tua. Não. Entendeu? Eu sempre falo assim, meu marido, ele não me ajuda com meus filhos. Meu marido me ajuda... eu e meu marido, nós criamos os nossos filhos. Então,
eu falo, ele tem as obrigações dele. Então, De pai. de carregar ele, as crianças, de levar são no tênis, pais, de levar no futebol, de levar... Não sou só eu não preciso. Como que eu... mas se pede, reclama. Ele reclama. Mas ele não tem vive reclamando, não importância. tem problema. Eu não ligo. Entendeu? E eu falo assim, sempre falo pro meu marido, a relação que você está criando com seus filhos é sua. É o que você vai colher no futuro. A relação que eu crio com meus filhos é o que eu vou colher no futuro. Então, vamos pensar nisso. Você entendeu? Porque, na verdade, né, quando eu falo meu e meu, para ele entender que, tipo assim, cada um cria uma relação. Se você é aquele pai que sempre reclama de tudo, que, ai, nossa, não, os teus filhos vão perceber isso. Claro que Né? não. Bom, Claro que então, não. aí, assim, cada um vai colher os seus frutos. Eu não posso fazer um papel de pai, Não. né? Eu tenho que fazer o meu papel E de tem mãe. coisa que pai é que tem que falar. Sim. E eles, o meu marido corre. Eu falo, não, você vai chamar e você vai falar. Ai, não, fala você. Não, eu não sou Na pai. minha casa é um saco. Meu pai... Não sou pai, você vai falar. Meu marido fala assim, não, mas você que é psicóloga, você sabe falar melhor que eu. Tô de folga, tô de atestado. Eu falo assim, não, se você perguntar pra ele, por que seus filhos estudam nessa escola? Né? Se perguntar pra ele, ele vai dizer assim, porque a minha mulher é psicóloga e ela conhece todas as escolas e achou que essa que é melhor. Entendeu? Essa que é melhor pra eles. Então, né, no meu caso, na minha casa, eu acabo, né, me ferrando por causa disso, sabe? Você vai levar essa. Mas ele não, eu sempre falo assim, isso é coisa de pai, né? E eu acho que nós, mulheres, né, a mulher sabe edifica uma casa. E a mulher não é fazer tudo dentro de uma casa, mas saber delegar, saber pedir ajuda, saber, né? Então, assim... Saber ele silenciar, né? Super, entendeu? Então, edificar uma casa, eu vejo que é isso. Como nós temos essa visão, né, eu posso pedir ajuda, né? Então, assim, eu preciso que alguém... Eu tô aqui, eu tô limpando a casa, a louça tá ali. Meu marido não tá fazendo nada. Eu peço pra ele, pode lavar a louça pra mim, que eu tô fazendo isso aqui? Claro, eu vou lá pra gente ir mais rápido, tudo bem. Lá em casa não tem esse problema de lavar louça, não. É homem, mulher, todo mundo cozinha, todo mundo limpa. Então, sempre foi assim, entendeu? Eu acho que todo mundo. E aí que eu percebo, a mulher hoje, como ela quer muito encontrar o lugar dela, ela tem medo desse pedir ajuda, né? Porque você acha que ela não sabe quem é ela? Você acha acho que ela está em busca. Eu acho que todos nós, seres humanos, estamos em busca, nós estamos né? em buscas, mas nós temos que ter uma referência. Onde que a mulher perdeu a referência? Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que nessa coisa... Primeiro, assim, a gente não pode lutar para não ser como nossas mães. Porque nós temos o DNA e nós temos o comportamento, nós aprendemos com nossas mães. Eu mesmo, tem dia que eu faço igualzinho minha mãe. Tudo aquilo que eu odeio na minha mãe, tem dia que eu faço. Eu também. Entendeu? Aí eu falo, tem hora que eu até assusto. Eu falo, nossa, sai salete. É isso aí, né? Então, eu tenho que entender que eu não posso lutar contra ser algo, né, que está na minha natureza. Mas eu posso aprimorar, né? Eu sempre brinco assim, você nascer um abacate, pode virar um avocado. Não vai mudar a espécie. Evoluiu. Agora a espécie não vai mudar, né? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a mulher está nessa luta, sabe? Eu também já me peguei muitas vezes nessa luta de querer dar conta de tudo, dar conta da vida, dar conta de todo mundo, né? E aí, eu acho que é nessa questão. E todo mundo se pega. A única diferença é que eu fui buscar ajuda. Quando eu vi que eu ia me perder, eu fui buscar ajuda. Você fez terapia? Fui fazer terapia. Você faz até hoje? Hoje em dia, não. Mas eu sempre, quando eu preciso, eu faço. Então, em alguns momentos que eu passo por alguma situação, eu volto para minha terapeuta, né? Pra gente conversar, enfim, para ver se, né, aquele momento, se precisa voltar ou não. Então, depende muito do momento. Então, esses tempos atrás, eu estava em terapia. Aí, recebi alta, né? Então, vai dependendo muito do momento. Tá. Que a TCC, a terapia cognitiva comportamental, ela é uma terapia muito mais prática, você entendeu? Ela tem protocolos. Então, a gente tem um começo, a gente tem um meio e tem um fim. A análise é uma coisa muito mais demorada, é uma coisa que você leva um tempo maior, que você acaba indo mais tempo, né? E explica para quem é leigo, que está ouvindo aqui, a diferença da comportamental, da análise e da gestalt. A análise é a de Freud, né? É a psicanálise. Busca o passado para justificar o presente? Não, acho que não tem só isso. Acho que não. A análise, ela acredita que você vai se autoanalisar ao ponto de você chegar nas suas próprias conclusões, né? O terapeuta, ele não interfere. Só você fala. Né? Você fala mais. A terapeuta, ela vai conduzindo. Eu não conheço muito, tá? Eu estudei isso na faculdade só, né? Então, eu posso até estar falando bobeira aqui hoje em dia. A terapia cognitiva comportamental, que eu conheço, nós acreditamos o quê? Que nossos pensamentos influenciam o nosso sentimento, que influenciam no nosso comportamento. Então, eu tento entender esses pensamentos, para entender os sentimentos, para entender qual é o meu comportamento perante a vida, e nisso eu vou mudando o meu comportamento, tá? E ela é uma terapia que ela tem protocolos. Ela é a única terapia hoje
né, qualquer uma pessoa pode procurar no Google, que realmente é comprovado que ela trata ansiedade, trata depressão, transtornos alimentares, ela realmente é a mais indicada para esse tipo de tratamento, tá? A Gestalt, eu vou ser bem sério, eu nem lembro mais como que é. Eu não consigo nem te dizer, porque foi algo que eu estudei na faculdade. Eu sou uma pessoa muito seletiva no que eu vou estudar, Silvia. Eu estudo aquilo que eu preciso. Você entendeu? Uhum. A Gestalt, no que eu lembro, era muito o aqui e agora. Né? Trabalhava mais o aqui e agora, o momento, sabe? Posso também estar falando bobeira que eu não lembro. A cognitiva comportamental é muito parecido com o filme Divertidamente. Até uma das roteiristas do filme Divertidamente, que está agora no auge, foi escrito por terapeutas cognitivos comportamentais. Então, ela é totalmente assim que funciona. Você quer entender, assista o filme. Você acha que... Não sei se funciona, eu posso estar falando besteira, mas pegar uma situação positiva para substituir uma negativa, qual que é essa? Qual que é essa terapia? Eu acho que, na verdade, você tentar analisar o pensamento, porque nós temos vários pensamentos automáticos. Os nossos pensamentos automáticos, eles são muitas vezes irracionais. São aqueles que passam muito rápido na nossa cabeça. Uhum. E, às vezes, eu pego um pensamento desse. Então, eu penso assim, ai, será que eu tô falando bobeira aqui? Uhum. Ai, meu Deus, será que alguém vai gostar? Nossa, aí, de repente, eu pego um pensamento desse e eu começo a ficar ansiosa. Né? Que é o sentimento. E você tá se e aí eu autojulgando. começo, melhor ficar quieta. Aí eu começo a ficar quieta. Eu tenho um comportamento. Você entendeu? Entendi. E aí, na verdade, são os pensamentos negativos, né? Mas, assim, eu tô querendo falar de lembranças. Lembranças boas, lembranças ruins. Daí você fica com aquela lembrança ruim, fixada naquela lembrança. Sim. Ou você fixa numa lembrança boa. Você tem como fazer essa escolha no seu cérebro? Na verdade... Não, eu não quero mais pensar nisso. Eu quero deixar isso... Na verdade, eu acho que não é lembrar ou não lembrar. A gente não pode abstrair tudo aquilo que vem na nossa vida. Né? Se a memória ruim está vindo na sua vida nesse momento, quer dizer que você precisa ressignificar ela. Você precisa dar um novo significado para ela. Isso, né? Então, porque, na verdade, às vezes eu passei por uma situação ruim. Então, digamos, uma vez eu fui ler e eu lia tudo errado, tá? Provavelmente eu devia ter dislexia, quase certeza. E eu lembro até hoje que eu fui ler uma palavra agrotóxico. E eu li sem os acentos. Todo mundo riu. Eu era pequenininha. Eu tinha o quê? Pequena não, devia ter uns 10 anos. E todo mundo riu. E aquilo me travou. Eu nunca mais falava em público. Entendo. Eu não falava em público. Você entendeu? Eu não Você conversava ficou mais. Então, quando eu fui na terapia, eu precisei voltar para aquele momento e ressignificar aquilo. E como que aquilo não ressignificar? Como começar a ver isso? Aquilo de uma outra maneira. Então, aquelas crianças, elas riram porque foi engraçado. Não porque elas não gostavam de mim, não porque elas me achavam burra, não porque, entendeu? Qualquer pessoa naquele momento daquela turma que se fosse ler aquela palavra, provavelmente iria errar. Não era só eu. É uma dificuldade geral. Isso. Então, aquilo não pode me definir. Eu não sou burra. Porque eu não sabia ler aquela palavra daquela maneira. Isso entendeu? É ótimo. E aí eu fiz uma nova ressignificação daquela situação. Então, aquilo não vai mais me perturbar, aquilo não vai mais me frear. Você entendeu? Não vai mais te intimidar. Isso, né? Porque a gente tem que entender, porque às vezes eu tenho excesso de passado, isso é depressão, tá? Quando eu fico presa no passado o tempo todo, né? Ai, nossa, porque quando eu era criança, ai, nossa, eu não consigo nada. Então, tipo assim, você fica só naquele passado, isso é uma característica de te leva à depressão. Isso, e te leva à depressão. Porque impede você viver o hoje, o momento, o agora. E quando eu tenho excesso de futuro, é ansiedade. Eu fico o tempo todo preocupada. E amanhã, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, já tá acabando. E agora? O que eu vou fazer? Não. Então, eu começo o quê? É um excesso de ansiedade. Né? E quando eu fico preocupada com agora, só agora, vamos, isso é o estresse. Nossa, que legal. Né? Então, eu preciso entender, né? Lógico, isso não é um diagnóstico, mas mas a pessoa uma visão. tem, pelo menos, tem que ter uma visão para ela se situar para saber o que está acontecendo com ela, se ela precisa de ajuda, não. É tipo um manual. Eu acho que se você está triste, se você só fica preso ao passado, se você não consegue pensar nada de bom, se você... Poxa, começa a pensar, bom, eu acho que eu preciso de ajuda, né? Ou eu estou muito estressada, eu me irrito facilmente, eu não consigo ter paciência, eu só fico preocupado com agora, eu preciso dar conta do agora e não me pego a nada. Você entendeu? Eu não consigo prestar atenção no outro. Então, eu tenho que ver, às vezes, eu tô com o meu nível de estresse. Estresse não é uma doença, mas ele é gerador de doenças. Ele é um gerador de doenças. Desencadeia. Né? Lógico, com certeza. Eu aumento meu nível de estresse, eu posso... cortisol. Né? Isso. E aí, consequentemente, eu vou ter outras, né? Assim como a ansiedade, eu fico presa o tempo todo só no meu futuro, eu fico assim, eu não consigo viver o hoje. Eu tô aqui com você já pensando no amanhã, o tempo todo preocupada, ansiosa, não durmo, perco meu sono pensando no amanhã. Então, eu tô presa onde? Eu tô presa no futuro.
André, vamos falar de coisa muito pesada agora. Posso? Pode. Nós tivemos um caso lá na minha cidade essa semana que foi chocante, assim. 4 crianças sendo abusadas sexualmente por uma pessoa da família durante muitos anos. Sim. Elas procuravam ajuda e a família não acreditava. Sim. Até que chegou o auxílio da escola e a escola chamou a delegada. Como o pai e a mãe têm que estar atento para isso. Sim. Porque muitas vezes a criança não fala que ela está sofrendo o abuso sexual. Mas ela demonstra de alguma maneira no comportamento dela. E como que o pai e a mãe têm que ter esse filtro? Porque isso é uma coisa muito mais comum que a gente imagina. Sim. No nível socioeconômico mais baixo, e mais alto as também. Coisas estouram. Uhum. No nível econômico mais alto, as coisas são veladas, mas elas acontecem. Sim, acontece. Só que os sinais são sutis. Por isso que o pai e a mãe têm que ter esse olhar e essa presença, igual você tem aí de se dedicar aos seus filhos e eu de me dedicar aos meus. Mas mesmo às vezes a gente se dedicando. Porque às vezes o abusador é alguém conhecido, é alguém da família, é alguém querido. Você entendeu? Alguém de confiança. De confiança desses pais, né? Só que o primeiro ponto a gente precisa entender. A criança que começa a ficar mais irritada, que fica mais raivosa, que começa a se afastar ou fica mais triste. A criança, a primeira coisa que ela muda é o comportamento dela. Você entendeu? Não tem como, né? É a primeira coisa que a gente observa. Se você está mais atenta ao comportamento do seu filho, se você busca seu filho na escola e vem conversando com ele no carro, sem você ficar no celular, sem ficar escutando música, conversando com seu filho, você já começa a perceber que tem algo diferente. Você vai colocar seu filho para dormir, você vai, entendeu? Você está ali presente, de alguma maneira. Você começa a perceber que o teu filho está apresentando algum comportamento, tá? Agora, uma coisa assim que, né, a gente precisa ficar muito atento. A maldade existe. Não é porque eu sou uma boa pessoa, quer dizer que o mal não está aqui. O mal está aqui o tempo todo. Todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, para você falar assim, André, em quem você confia nos seus filhos? Eu confio na minha mãe, no meu pai, no meus, né? Por quê? Porque eles são a minha família, eu conheço. Eu confio nos avós paternos. Meus filhos não vão para casa de amigo dormir. Meus Isso filhos que eu ia te perguntar. Não vão na casa na casa de amigos. De ninguém. Mesmo na casa dos meus pais, quando vão passar as férias lá, eu não deixo dormir na cama com outros primos. Eles dormem, os dois. Os meus 2 meninos dormem juntos, se tiver precisar dividir uma cama. Mas eles não dividem a cama com ninguém. Sabe? Não é porque... são crianças, eu não sei. Né? Eu falo assim, a gente precisa ter olho aberto. Meu filho não vai num banheiro público sozinho. Meu filho não vai num banheiro masculino público sozinho. De jeito nenhum. Pode ser num lugar que eu esteja ali só, uma festa de criança. Ele não vai. Ele vai acompanhado ou comigo ou com meu marido. E se precisar ir, eles vão naqueles banheiros, já ensinei eles ir naqueles banheiros que são... De família. De família ou cadeirante. Sabe? A gente precisa ficar atento. No individual. Agora, assim, um pai e uma mãe, às vezes eles não conseguem perceber a maldade. No outro, a gente precisa. O autoconhecimento é tudo. Eu preciso conhecer as pessoas que estão à minha volta. Às vezes, o excesso de confiança leva à negligência. E às vezes é pra se dar. Então, você tem uma pessoa ali, deixa que eu fico com seu filho esse final de semana pra você sair. Deixa, não, eu fico com seu filho. Poxa, que delícia, você jantar com meu marido, alguém vai ficar com minha criança, com meu filho. Nossa, não, eu busco o seu filho na escola, eu faço isso. Então, muito prestativo, você acaba cedendo. Às vezes está cansada. Isso, você entendeu? E é isso que acontece. Então, assim, não é algo né, que realmente todo mundo faz isso. Não, mas você tem que estar atento aos sinais. Né? Eu acho que muitas vezes nós não queremos enxergar o que está acontecendo. E você acha que se a mãe percebe um sinal, a mãe e o pai, e vai abordar a criança vai negar. Vai negar. Como ela deve abordar a criança para tirar isso? Depende muito da idade, né? Eu acho que depende muito, muito da idade. Você acha que a criança desenha o que está acontecendo? Tem um teste de personalidade que a gente já faz com crianças maiores, muito pequenininhas, a gente não consegue. Mas tem um dos desenhos a gente consegue identificar, né? Se existe abuso ou não, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Tem algumas outras avaliações que daí psicólogos mais especialistas em avaliar conseguem perceber melhor, né? Mas, além disso, eu acho que a criança, ela fala. Não que ela fale explicitamente aquilo, mas você precisa dar abertura para essa criança falar.
sabe? Eu brinco muito que eu gosto muito de contar historinha para essas crianças. E aí, às vezes, eles falam assim, nossa, aconteceu isso comigo. Olha, isso aqui também já aconteceu, né? Ela se identifica Isso. e se Então, abre. muitas vezes, então, história do medo. Então, quando eu conto a história do medo para eles, tem um livrinho que eu gosto de ler para as crianças sobre o medo. Eles falam assim, eu conto a história de um menininho que tem medo. Eles se identificam com esse menininho. Você entendeu? Às vezes, então, a mãe, se ela não consegue, ela tem que pedir ajuda a um profissional tem. como Se você começa a desconfiar, você tem que procurar ajuda de um psicólogo, entendeu? E aceitar. Eu acho que, às vezes, assim, a gente... Nega. Porque aceitar é difícil, né? É difícil. Aceitar porque com a pessoa acho que te gera muita... do meio de convívio. Isso, te gera muito... São muitos sentimentos ruins que você tem, né? Mas tem que tomar uma atitude. Não pode deixar a coisa... A criança não pode ficar... desvalorizar, desprotegida. E eu falo é papel da mãe e do pai. Tanto o abuso psicológico quanto o abuso físico na vida de uma criança é algo assim que destrói uma infância de uma criança. Destrói uma vida, eu acho. Sim, né? Porque ali se você parar para pensar, quem determinou quem é a Silvia? Provavelmente a sua infância. Claro que foi. Entendeu? O amor que eu trago do meu pai e da minha mãe. Isso. É que faz o meu relacionamento com o meu marido. E a autoconfiança que você tem de poder fazer um podcast, de poder fazer isso, fazer aquilo, bem da onde? Lá atrás. Isso. Né? E se não veio, a gente trata. E é isso, você vai, né? Porque provavelmente, às vezes, você teve tudo isso, mas você sofreu um trauma na sua vida. Uhum. E isso fez com que você estagnasse naquele momento, não continuasse. E aí, com a terapia, você consegue voltar a ser quem você era antes. Se recuperar. Fazer um novo ressignificado de tudo, se resgatar, né? Voltar a ser aquela pessoa que você nasceu para ser. Né? Eu acho que é essa que é a questão. Acho que é isso. Como a morte de um pai e de uma mãe impacta uma vida de uma criança? Total. Depende muito da idade também, né? Você acha que dependendo da fase? Não, quanto menor você for, porque assim, a gente, até os 3 anos, a gente cria um apego, um tipo de apego com nossos pais, né? Então, quando essa pessoa, esse pai, ele some da minha visão, porque é isso que a criança entende, né? Ele sumiu da minha visão. Aquilo vai me gerar muito um sentimento de que eu fui abandonado. Ausência. Que eu fui, né? Não me quiseram. Você entendeu? Me deixaram. Culpa? Dependendo da fase, sim. Dependendo da fase, sim. A criança se sente culpada? Às vezes, porque a criança ela tem uma lupa de aumento. Né? Então, tudo que acontece eu enxergo nela refletindo em mim. Você entendeu? Como se eu fosse a culpada por tudo. Então, digamos, meus pais se separam. Eu imagino que seja porque eu causo muitos problemas. Porque provavelmente esses pais brigam muito por causa desse filho. Uhum. Ai, você tinha que dar banho, você não deu banho, eu cheguei pra jantar, você não. Essas briguinhas, então a criança sente que a culpa é dela. Uhum. Né? E a morte de um pai depende muito da idade. Né? Eu já tive vários pacientes que perderam os pais. E eu percebo, assim, o quanto isso mudou o rumo da história deles. Né? Eu tenho uma paciente que eu atendi com 8, e depois agora eu atendi com 12, e agora ela está com 20. E aí eu percebo como que essa morte, por mais que eu trabalhei na infância, logo que aconteceu, você percebe que isso repercutiu na vida dela adulta. Teve uma consequência. Nas escolhas. Né? Isso, porque nós criamos estratégias para nos proteger. Um pai e uma mãe falece. O que ficou vivo casa novamente. Você acha que essa pessoa, ela ocupa o lugar do pai? Ela pode ajudar essa ausência, contribuir como pai? Ou ela pode prejudicar? Não, eu acho que o grande erro é você querer tapar o buraco com aquilo que não serve. Você entendeu? Um pai vai ser sempre um pai. Padrasto é padrasto. Madrasta é madrasta. Ninguém pode substituir o lugar de um pai e de uma mãe. Ninguém. Então a pessoa não pode chegar. Eu acho que ele tem que criar um papel de confiança. Eu sou teu pai. Acho que você tem que criar um papel de confiança, um papel de amor, um papel de carinho. Você pode criar como sua filha, né? Você pode ver essa pessoa como um pai, você ver como um pai, mas ele não é seu pai. Porque, na verdade, eu não vou me identificar com ele, né? Então, eu brinco, né? Que meu pai fala assim, que eu gosto de comer tâmaras, gosto de comer essas coisas diferentes, né? E meu pai fala assim, se você não fosse a minha cara, eu provavelmente ia falar que você era adotada. Você entendeu? Uhum. Por quê? Porque, querendo ou não, eu me reconheço. Eu vejo a teimosia do meu pai, eu me reconheço na teimosia. Eu vejo o jeito que minha mãe cozinha, eu cozinho idêntico à minha mãe. Você entendeu? É uma coisa assim que você repete sem perceber. Isso. Não, mas na verdade é porque eu tenho deles. Eu herdei isso deles. Tá no meu DNA, né? Então, eu me reconheço neles.
Agora, você imagina eu ter que me reconhecer em alguém que não... Eu não tenho nada dele. Mas você acha que o meio, por estar incorporado num meio familiar, você acha que algumas coisas repetem? Ah, sim. A gente tem a questão da... Você fala assim, em relação De hábitos. Assim. de hábitos. Ah, sim. Né? A gente E daí repete. passa a Lógico. seguir. Né? Eu aprendo o comportamento com o outro, tá? Agora tem uma questão das nossas heranças, né? Que a gente herda. Então, às vezes, igual assim, eu tenho meu filho pequeno, ele não conheceu o meu avô, tá? Ele não conheceu o meu avô. E meu avô foi uma grande paixão, né? Meu avô era meu avô, assim, meu protetor. E ele é idêntico ao meu avô em muito sentido. Ele tem uma tosse todo dia de manhã, ele tosse 3 vezes de manhã. A gente brinca, ih, o seu Domício acordou, que era o meu avô. Meu avô todo dia de manhã ele tossia, a gente sabia que meu avô tinha tossido. Meu filho é alucinado por farofa. Ele enche o prato e come farofa como se fosse água, assim. Meu avô era louco, meu avô, tudo pra ele tinha que ter farofa na vida dele. Você entende que ele nunca conviveu? Isso é uma herança genética. Genética. Você entendeu? Meu filho bate as pernas igualzinho, meu avô, ele senta e cruza assim igualzinho. Né? O meu mais velho, ele tem coisas assim que ele herdou do meu outro avô, tipo de andar com a mão pra trás. Acho Idêntico. Lindo. É idêntico. E eles nunca conheceram, eles nunca viram um vídeo, porque não existe vídeo gravado. Não existe eu contei. Isso é desde que eles nasceram. Desde que eles nasceram, você entendeu? Tanto que esse meu pequenininho que tem essa tosse, eu já levava em médico, eu levava nananã, porque eu achava que era refluxo, era isso, era aquilo. Até que eu comecei a entender que não. Ele acordava, era o primeiro sinal que eu sabia que ele estava acordando, era essa tosse dele. Né? Então, assim, eles nunca conviveram. Então, a gente acaba herdando isso, né, dos nossos avós. Isso é lindo. É lindo. Essas são as nossas heranças hereditárias. Uma criança que perde o pai, que perde a mãe, ou passa por um problema de divórcio, de separação, a terapia é fundamental. Não é? Com certeza. Porque a gente Pra precisa ela não ressignificar. se perder. Isso, e ela não se sentir culpada, ela conseguir entender o que aconteceu, ressignificar aquele momento, entender que ela não foi rejeitada, que não tem a ver com ela aquilo que aconteceu. Você entendeu? Ela fazer na verdade, eu preciso fazer uma nova rota, né, pro meu caminho. Então, eu preciso começar a entender como eu vou fazer isso. E a terapia te ajuda a encontrar esse caminho, né? Você acha que uma criança que passou por esse luto, ela tem que esperar quanto tempo para procurar a terapia? Ou não existe? Ela já pode ir de imediato? Pode imediato. Quanto mais cedo, melhor. Para não instalar depressão. Isso. Quanto mais cedo... Eu acho que, assim, a terapia ela é essencial. A terapia, a partir do momento que você está vendo o primeiro sintoma que seu filho começou a ficar trancado dentro de um quarto, procura ajuda, sabe? O que acontece? O que eu percebo hoje, né, comigo, na minha realidade? Os pais deixam chegar ao extremo para procurar ajuda. O que seria o extremo? Define, por favor. Então, a criança já está com caso de depressão grave, né? Já está com crises de ansiedades graves, tá? Ela, no caso de um transtorno, um déficit de atenção, uma hiperatividade, a criança já se sente burra, se sente incapaz, já está quase reprovando já pela segunda vez e os pais nunca foram procurar ajuda porque acha que o filho é preguiçoso, o filho é isso, o filho é aquilo, né? E eu, assim, eu acho assim, eu não sei, mas eu como mãe, a primeira coisa, meu filho apareceu com uma ferida na mão, eu vou no dermatologista. Meu filho tá com dente, se falando que tá com uma dorzinha no dente, eu vou no dentista. Meu filho tá vomitando sem parar, eu vou no médico. Você entendeu? Então, por que o primeiro sinal de qualquer coisa estranha no corpo do meu filho eu procuro? As emoções demoram. Agora, as emoções eu demoro. Por quê? Porque eu acho que como mãe eu tenho que dar conta. Ou eu acredito que às vezes eu estou falhando. Se culpa. Com certeza. Aí eu não busco ajuda nem pra mim, nem pro meu filho, pra ninguém. Fico nessa situação. Cada vez aí eu começo pior. a ler, né? Começo a ler. Vou pro Google, pro TikTok. TikTok é ótimo. Nossa, substitui psicólogo com certeza, assim, sabe? Esquece. Misericórdia. E aí, você estuda tanto. Eu falo assim, gente, a gente estuda tanto. Tem tanta pesquisa, tanta coisa maravilhosa para vir um TikTok e puf. Não, pelo amor de Deus, gente. Busca na fonte. Sim. Você quer mudança, você quer impactar a tua vida com melhora, você tem Agora, o que acontece, Silvia? Infelizmente, eu falo assim, na minha profissão, eu vejo que, como em todas as profissões, mas muitas vezes as pessoas só querem pegar aquele paciente para ser tratado, sabe? Então, o que acontece? Eu não. Eu sou uma pessoa que eu tento avaliar esse paciente, eu tento conhecer o caso desse paciente, e se eu acho que não precisa de terapia, ou que os pais que precisam de terapia, ou que aquela criança precisa de um outro profissional, eu vou recomendar, eu vou indicar uma outra
algo. Eu não vou ficar com esse paciente. Você não vai reter Não vou ele para reter encher ele. tua agenda. Não. Nunca. Sendo bem clara. Isso. Você não vai fazer dele uma receita financeira. Entendeu? Porque às vezes aquela criança naquele momento, se Não eu fizer é o momento terapia, ideal. não é o momento ideal. Às vezes a mãe precisa de terapia, às vezes aquele pai precisa de terapia, às vezes os pais precisam de terapia de casal. O problema não é a criança. Não. Então, muitas vezes eu pego meu paciente e encaminho para outro. Mas isso é um feeling de diagnóstico que só um profissional bem formado, bem capacitado pode fazer. Sim. Às vezes a pessoa retém a criança porque ela não sabe fazer o diagnóstico. Sim. Então ela vai falar assim, vou tratar a criança. Ela não consegue identificar que a causa do problema não é a criança. A criança é consequência do problema que chama pai e mãe. Isso. E aí, mas também é uma coisa assim, eu falo que você tem que ser muito mulher Firme, firme, segura, para falar o que eles não querem ouvir. Isso. Entendeu? Eu sei Porque disso. já teve muitos pais que saíram de lá revoltados. Com você. Totalmente. Comigo também. Entendeu? Só que você sabe o que é interessante? Esses pais... Voltam. Me indicam outros pais. Depois volta. Eu já passei por isso. Tá. Uma vez uma mãe levantou e falou assim, você saiu... Nossa, aí meteu o pau e me falou um monte de gente que eu conhecia, tá. Depois de alguns anos... Veio uma pessoa e falou assim, eu vim porque fulana me recomendou você. Ela falou que você foi a única pessoa que teve coragem de dizer para ela a verdade, o que ela precisava escutar, por mais que doeu. Porque a verdade dói. Dói. Você escutar que você está falhando como mãe, como é isso? Você está falhando. Um dia os pais me perguntaram assim... A humildade para receber a verdade... Isso. É muito difícil. Um dia um pai e minha mãe falou assim, mas por que meu filho faz isso? Porque você é assim. Por que meu filho está no celular? Eu falei, porque você está falhando. Se o teu filho está no celular o dia inteiro, é porque você está falhando como pai. Porque você não tira o celular do seu filho. Você não vai lá e manda nele. Mas se eu tirar uma briga, que brigue. Você quer paz? Vai, começa a guerra. A gente não tem paz se a gente não começar uma guerra. Já vi isso, um filósofo falando. Isso. Às vezes, para se conquistar uma paz, é necessário passar pela guerra. Com certeza. Então, para eu conseguir tirar meu filho do celular, eu preciso, impor. Uma vez, os meus filhos foram para casa da minha mãe, ficaram lá um período, e eles ficaram muito no iPad. E aí chegaram, eu vi aquilo. Bom, não era o momento de eu guerrear ali. Você entendeu? Eles estavam de férias, estava todo mundo ali, os primos só ficavam nesse iPad. Tá bom. Chegou na minha casa, dá iPad, 15 dias sem. Mãe, não, eu nunca tinha tirado. Foi a primeira vez na minha vida. Não, vocês precisam de um tempo para a cabeça de vocês. Ficaram demais lá, Guardei. Ficaram lá 15 dias sem. Nem sentiram falta. E acabou. Você entendeu? Mas, Andréia, mas aí você vai tirar 15 dias. Às vezes você vai estar cansada, às vezes você vai... Final de semana... Eu tinha que inventar coisa para fazer. Eu não podia deixar essas crianças o dia inteiro dentro de casa, assim, vamos rebolar na criatividade. Isso. Você entendeu? Então, eu fui para uma guerra... Porque na minha cabeça aquilo ali, naquele momento, não estava certo. Mas eu tinha que estar preparada para aquilo. Você é a mãe que busca as crianças e leva todo mundo para brincar na sua casa? Sim. Eu também sou. Eu adoro. Tanto que eu falo assim que sexta-feira à tarde eu não atendo mais. Porque daí é o dia que as crianças podem vir para casa para brincar, enfim, para ficar ali. Finais de semana eu sou aquela que leva todo mundo no cinema, chama um monte de gente para ir pro cinema. Então eu faço questão. Porque assim, Silvia, eu posso escolher os amigos do meu filho enquanto ele é criança. Você não concorda? O ciclo que ele vai viver. Eu concordo. Isso é fundamental escolher. Com certeza. As boas amizades. Lógico. Elas e eles vão levar para a vida. Na adolescência eu não consigo mais ter isso. Então, para eu escolher essas amizades, então eu preciso ser uma mãe presente, eu preciso estar de olho. Eu, no primeiro dia de aula, eu pego a lista para saber o nome de todas as crianças. Eu mudo de sala. Eu não. Eu olhei ali e eu sei. Aí eu chego e falo assim, filho, fulano, ciclano, fulano. Eu sei o nome de todo mundo. Fulano, o que fez? Então, eu fico conversando sobre as crianças. E eles me contam e a gente vai conversando. Mas isso eu falo que é administrar, cercar e educar. Sim. E selecionar. Isso. Porque nossos filhos, nós temos que selecionar com quem eles andam. É nossa responsabilidade. Agora que eu acho muito interessante que tem pais que tentam... Eu não me sinto culpada por isso. Tentam selecionar por condições financeiras. Não. E eu acho isso horrível. Por caráter. Isso. Caráter e valores. Caráter e valores. Aquela família precisa ter os meus valores e princípios do que eu tenho. Isso que eu prezo. Isso que eu prezo. Você entendeu? Então, eu vejo muito isso. Eu falo assim, é muito interessante, porque eu percebo que os pais têm essa preocupação. Então, às vezes, tem pais que não querem colocar no colégio tal, porque lá só tem filhos de ricos, filhos milionários, e as crianças vão crescer nesse meio. Peraí, mas teu filho é o quê? É um pobre coitadinho?
Começa por aí. Aí você quer colocar num colégio extremamente humilde, porque você quer selecionar também seus filhos que vivam só com crianças extremamente humildes. Mas aquelas crianças, às vezes, não têm os mesmos valores e princípios do que você tem. Não tem Às vezes chega lá, o seu filho vai ser discriminado por posição social. O seu filho vai começar a querer sobressair em cima dessas crianças. Você entendeu? Então, meu filho pode conviver com as crianças, sim, que têm condição financeira melhor. Não tem diferença nenhuma, assim como pode conviver com crianças que têm condições financeiras, né? Ele tem que saber andar Agora, em tudo. não depende da condição financeira. São valores. São valores e princípios. Né? Então, eu não escolho uma escola por conta de condição financeira. Eu escolho uma escola porque ela tem os meus valores e princípios. Eu não escolho um tênis, um futebol por conta de aquisições e financeiro. Eu escolho porque pelos valores. Mas acaba repetindo no tênis, no inglês, os amigos que são da escola. Geralmente sim. Porque eles fecham o ciclo junto. Acaba vindo assim. Mas eu faço questão, sabia de não? Eu faço questão deles terem amigos do futebol, amigos do tênis, amigo para ter vários amigos. Tanto que as crianças são chamadas para tudo que é aniversário. Ai, que delícia. Gente, é um monte de festa. Eu já não sei... Aí eu falo, meu marido vira assim e fala assim, de onde você conhece esse? É festa de quem hoje? De onde você tá, nanã? Né? Muito bom. É muito bom. Porque, na verdade, é isso. Eles são todo mundo. Eles estão tem um que tá na 6ª série. Ele é chamado pelos amigos da 4ª, da 5ª, da 7ª. Sabe assim, todo mundo gosta. Todo mundo chama. Então, é um monte de aniversário. Eu falo que eu tenho que fazer minha agenda. Na agenda do consultório, tem a agenda das atividades deles e tem a agenda das festas. Né? Não se esquece. Isso, porque eu faço questão que eles convivam com todas as pessoas, de todos os lugares, que eles tenham amigos em todos os lugares. Isso é muito bom, né? Sim, porque é onde a gente cria maior habilidade social. Os relacionamentos. Com certeza. Sabendo se relacionar. Você sabe que a minha filha, hoje ela tem 26. E a turminha do maternal, eles são amigos até hoje. Eu acho tão lindo. Eles frequentam a minha casa, chamam de tia-mãe, chamam de mãe. Sim. E eu acho isso fenomenal. Por quê? Tem os valores. Sim. Os valores, os princípios. Eles já se formaram. Tem médico, tem veterinário, tem pedagogo, tem tudo. Sim. E eu acho que é isso que é importante. É isso que eu falo para meus filhos. Né? Você vai levar para a vida essas amizades, né? Só que nós, pais, precisamos estar de olho. Porque, às vezes, aquele amiguinho que é o melhor filho da sua melhor amiga, às vezes ele não é o adequado para o seu filho. E você não quer ver. Eu concordo com você. Às vezes, no condomínio, a criança tem que conviver com todo mundo do condomínio. Às vezes, tem crianças ali, né? Esses tempos atrás, uma paciente chegou com um linguajar pesado, feio. Aí eu falei, de onde você tá tirando isso? Você não é assim? Né? Aí eu falei pra mãe, tá muito feio o linguajar dela. Tá horrível o linguajar dela. Com quem ela tá andando? Com quem que ela tá andando? André, com a fulana. Eu falei, então corta. Corta porque tá feio. Corta porque não tem nada a ver com vocês. Eu nunca te vi assim, falando dessa maneira. Nunca vi. Isso não, eu nunca vi, eu ouvi o seu marido falando dessa maneira. Agora você vai permitir que sua filha fale? Dá uma cortada. Né? Então, eu quero agradecer, porque seu conteúdo foi maravilhoso. Obrigada. Eu quero te segurar aqui por mais 2 horas. Esse reloginho me assusta. Esse relógio acaba com a gente. Andréia, você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Eu acho que eu precisava ter te conhecido antes. Obrigada. Deixa o cartão, vou marcar uma consulta. Que é isso. Fala para quem está nos vendo o seu contato profissional da sua clínica, a tua @ do Instagram. Você fala depois, os meninos vão colocar aqui embaixo. Qual delas? Aqui? Ok. Aqui. Tá. O meu Instagram é DeiaFPM. Pode olhar para lá. Tá? Meu contato... Pode entrar comigo no Instagram, a gente conversa, né, direitinho, eu passo certinho o meu contato. É isso. E o telefone da clínica, você lembra? Não lembro. Eu lembro, mas eu vou deixar sem, pode ser? Pode, fica à vontade. Vou deixar Fala sem. do seu projeto de cursos, que você está com um projeto. Eu estou querendo montar um projeto de mentoria, né, para ajudar psicólogos a entender essa psicoterapia de impacto, isso que eu trabalho no meu dia a dia, né, o que eu desenvolvi durante 19 anos, né, tudo que eu aprendi eu quero poder ensinar para profissionais para que eles consigam atingir esse público que eu atendo hoje e principalmente para que eles possam entender que a psicologia é um propósito de vida. Né? Você ser psicólogo, você tem uma ferramenta na mão onde você pode mudar a vida de alguém, você pode mudar a história de uma pessoa, né? Então, e é isso que eu quero ensinar nessa mentoria. Vamos ver, vai sair logo, né? Então, quem tem interesse nessa mentoria, fica ligado nas redes sociais da Andréia, que ela vai divulgar lá tudinho, data, como vai ser,
como vai funcionar, valores, se vão ser presenciais, se vão ser gravados. Você já sabe como vai ser? Vai ter provavelmente vai ser ao vivo, tá? Vai ser ao vivo? Online, porém vai ser ao vivo, né? Não vai ser nada gravado. E é um projeto bem legal, tá? Eu vou soltar agora em agosto, provavelmente ele já vai estar no ar, né? Para poder fazer a inscrição. Serão poucas pessoas, poucas vagas, vai ser algo bem selecionado. Então, vocês fiquem atentos. Poucas vagas, porque para ela poder dar uma atenção especial nessa formação, porque é uma coisa muito séria e muito capacitada. Então, se você tem interesse, fique atento para não perder, que depois não tem choro nem vela. Lotou, só a outra turma. Isso aí, obrigada, viu? Obrigada, Silvia. Obrigada pelo convite. Eu adorei te conhecer. Prazer foi meu. Parabéns pela sua coragem. Eu acho que o mundo precisa de mais mulheres que incentivam outras mulheres, né? Tem muita gente bacana aqui em Campo Grande, muitas histórias lindas para ser contadas. E eu fico muito feliz de você ser a mulher que está empoderando outras mulheres. Eu gosto muito, assim, de pessoas. Sim. E é uma oportunidade maravilhosa que Deus está me dando de aprender. Você sabe que isso aqui, para mim, está sendo um grande aprendizado. Sim. E eu estou me sentindo muito feliz de estar fazendo isso aqui. Obrigada. É muito cansativo. Eu venho de Paranaíba para cá. Mas é muito gratificante. Sim. E eu estou muito feliz de você estar aqui. Você é uma pessoa muito nobre, muito abençoada, Amém. Muito justa. Uma pessoa de muito respeito com os seus pacientes, com o próximo, com os profissionais que trabalham com você. Você tem uma grande integridade profissional, você deixa isso muito transparente, além da sua competência. Isso não tem questão. Obrigada. Então, eu só tenho que agradecer você ter vindo aqui hoje. Muitíssimo obrigada. Obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada.